Palmeiras fica mais distante de contratar Nino diante do acerto iminente com Barbosa. Vamos falar muito sobre isso nesse vídeo de hoje e mais, exclusivo. Palmeiras lidera a corrida por Alex Telles, enquanto Grêmio e Cruzeiro também possuem interesse na contratação do lateral esquerdo. Vamos falar dessas duas notícias aí. Antes de tudo, rapaziada, ó, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aqui no canal do Ricovil e também na Covil TV, tá bom? Você vai inscrever-se ali, vai aparecer os dois canais. E ó, pros membros aqui do canal, eu mudei, tá? Antes tinha aquela barrinha que ficava passando com o nome dos membros, muita gente reclamava que não aparecia o nome, porque tava com um problema no scroll, que ele repetia e tudo mais. Eu mudei. Agora eu vou botar aqui, ó, eu já testei. Todos os membros ali que eu vi na lista, eles estão aparecendo, eu vi um por um, mas vejam aí se você é membro e o seu nome não apareceu, avisa aí pra mim que eu dou uma ajustada no código HTML. Lembrando que, ó, torne-se membro. Por R$ 7,99 você ajuda o projeto, você tem o seu nome aqui em todos os vídeos e também em todas as lives solo, além de vídeos antecipados, vídeos exclusivos, direito a participar do grupo dos Covilzeiros e dos membros do Ricovil, além de poder colar na resenha do Discord e assistir os jogos por lá. Então torne-se membro, apoie o projeto e bora falar sobre isso em mais um vídeo aqui do canal do Ricovil. Notícia do GE, tá bom, rapaziada? Palmeiras fica mais distante de contratar Nino diante do acerto iminente com Barbosa. Ó, vou trazer aqui pra vocês a notícia. O Palmeiras está mais distante de contratar Nino. Com a chegada praticamente certa de Alexander Barbosa, o clube ainda não desistiu do zagueiro do Zenit. Mas o clima nos bastidores é de que uma nova proposta tornou-se uma possibilidade mais remota. Quando surgiu a possibilidade de contratar Barbosa, o Verdão ainda tratava Nino como um alvo para o meio do ano, mas agora reavalia se o botafoguense de 31 anos atende às necessidades no setor, que já conta com Gustavo Gomes, Murilo, Bruno Fux e Benedetti. O Palmeiras chegará a um acordo salarial o Palmeiras chegara a um acordo salarial com o Nino na janela do início do ano, então tentou um acordo com o Zenit. A primeira proposta de 7 milhões de euros foi recusada. Os números subiram e a diretoria alviverde entendia que poderia chegar a cerca de 12 milhões de euros. Os russos, contudo, só topariam retomar a discussão ao término do Campeonato Nacional, que neste fim de semana terá sua rodada final. O Zenit é líder, tá? Quando tiver essas notícias, o Zenit estava em segundo, mas ele ganhou a liderança do Krasnodar pouco tempo depois do confronto direto que o Zenit não aproveitou, mas semanas depois o Krasnodar tropeçou e o Zenit passou. Paralelamente, ao fim de abril, Palmeiras começou a tratar com o Botafogo a possibilidade de contratar o Barbosa. O zagueiro tem contrato até o fim do ano com a equipe carioca e não chegou a um acordo para renovar. Isto fez a direção alvinegra aceitar vendê-lo agora, por entender que esta é a última chance de receber uma compensação financeira. O Palmeiras pagará 4 milhões de dólares em 4 parcelas. Barbosa já realizou exames médicos, mas ainda está à disposição do Botafogo, pois só poderá se apresentar ao novo clube após a Copa do Mundo. E aí, eu vou dar a minha opinião, quero saber a opinião de vocês sobre isso. Você acha que o Palmeiras deveria desistir do Nino, já que fechou com o Barbosa? Eu, particularmente... é questão de opinião. Vocês acham que quem é mais zagueiro? Comenta aí. Murilo, Barbosa ou Nino? Dos três. Melhor, Barbosa ou Nino? Se fosse pra vocês contratarem um, Barbosa ou Nino? Eu, particularmente, acho que o Nino faz mais sentido por projeto de carreira, idade. Ele é um pouquinho mais novo que o Barbosa, não é tanto. Você acha que ele tem 28 para 29 anos? 29. O Barbosa já tem 31. Mas eu acho que dentro da carência do setor de um zagueiro canhoto, eu acho que o Barbosa faz mais sentido. Faz mais sentido. Não que eu ache o Barbosa tão melhor que o Nino. Eu acho que o Barbosa é melhor que o Nino, tá? Minha opinião é isso. Mas não por tanto assim. Eu acho que o Nino chega a ser até um pouco superestimado por umas pessoas que falam como se ele fosse chegar e botar todo mundo no banco. Eu não acho que seja tudo isso. Eu acho que o Barbosa, ele tende a agregar mais pro que o Palmeiras precisa. Porque hoje a dupla titular é Gomes e Murilo. E o Murilo tá muito bem, eu sei que muita gente não quer aceitar isso de jeito nenhum, porque perdeu a confiança no Murilo, porque ele pipoca em jogos grandes, segundo muita gente. Respeito a opinião de vocês, mas pra mim, eu mantenho a minha opinião que eu venho falando, análise após análise, jogo após jogo, que hoje o Murilo é o melhor zagueiro do Brasil, não é do Palmeiras. Ele está jogando neste ano
muito bem, o Gomes também tá, não tô dizendo que o Gomes tá mal, mas pra mim o Murilo tá um pouquinho acima do Gomes, tô falando por atuações. Se você for ver nas notas do SofaScore, ele tem notas maiores, quer dizer que dentro da ciência, das estatísticas, ele tá melhor que o Gomes, mas eu não falo só de estatísticas, eu junto também com análise de campo, análise de jogo a jogo, eu faço análise jogo a jogo aqui, a quantidade de vezes que o Murilo se sobressaiu sobre um pivô e que o Palmeiras teve muita segurança pra marcar times que tinham um atacante forte, ele só foi jantado pelo Viveiros e aconteceu, mas de resto, todos os pivôs que ele pegou no ano, ele colocou no bolso. Pra mim, hoje, o Murilo tá jogando mais que o Gomes, mais que o Léo Pereira, mais que o Léo Ortiz, mais que o Fabrício Bruno, mais que o próprio Barbosa no Botafogo. Então, pra mim, hoje, é claro que o Murilo vai ser titular. O Barbosa vai chegar, ele pode até tomar a vaga do Murilo, que eu acho que o Barbosa é muito bom zagueiro. O Nino, se chegasse, também tomaria, talvez. Mas eles chegariam não estando adaptados a um contexto de time, onde o Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo, principalmente, que estão há tanto tempo, eles já sabem exatamente todos os funcionamentos do time, com bola, sem bola, saída de bola, marcação, cobertura, gatilho de pressão, tudo que se precisa entender sobre uma forma de jogar, eles sabem, eles estão adaptados. O Barbosa e o Nino chegariam num contexto abaixo disso. Então, pra mim, o Murilo vai ser titular esse ano inteiro, seja com o Nino, seja com o Barbosa. E aí que tá a questão. O Barbosa chegaria pra ser reserva? O Nino chegaria pra ser reserva? Seria reserva do mesmo jeito. E a gente ia ficar com um monte de reserva aí, porque tem o Fux ainda e tem o Benedetti. Eu acho, particularmente, que o Palmeiras, se fechou com o Barbosa, não faria muito sentido ir atrás do Nino. De verdade. Seria muito legal se tivesse os dois, mas não faria muito sentido ir atrás do Nino. E eu acho que o Palmeiras deveria concentrar os seus esforços na busca em outras posições que o Palmeiras tem mais carência. Ao invés de gastar um dinheirão com o Nino, gasta em outras posições. Essa é a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. E pra mim, a posição que a gente precisa é de um lateral. E vamos falar sobre isso depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Aí ontem a Joana de Assis do Sport TV, que tem boas informações, tá? Ela soltou isso aqui, ó. E aí, por que eu estou falando do problema do Botafogo? É que é financeiro, perdendo suas lideranças, suas referências técnicas. Já perdeu o Marlon Freitas para o próprio Palmeiras, perdeu o Barbosa e pode perder mais gente para o próprio Palmeiras, que o Palmeiras está de olho. Então, segundo Joana de Assis, o Palmeiras, que já contratou o Marlon e tá praticamente certo com o Barbosa, tá certo com o Barbosa, né? Só não anunciou ainda. Tem interesse em mais jogadores do Botafogo, em mais jogadores do Botafogo. E aí, muita gente aí com dificuldade de renovar contrato lá com o Botafogo, aí surgiu esse nome que eu falei até na manchete ali, que é essa notícia aqui, ó, da Gazeta Botafogo, que diz: exclusivo, Palmeiras lidera a corrida por Alex Telles, enquanto o Grêmio e Cruzeiro também possuem interesse na contratação do lateral esquerdo. E aí, bom, sobre o Grêmio eu não sei o porquê que eles precisam, mas o Cruzeiro é muito óbvio, né? Essa semana uma notícia de que o Cruzeiro tá com dificuldade para renovar com o Kaique e que provavelmente vai vender ele na próxima janela. Então seria um interesse para substituir o Kaique e Bruno. O Palmeiras tem o Jefté. Muita gente pode olhar e falar: pô, eu não gosto do Jefté, vou trazer o Alex Telles. Faria muito sentido, muito bom jogador Alex Telles, mas aí o Palmeiras vai ficar com Piquerez, Jefté, Alex Telles e o Arthur. 4 laterais esquerdos. O Arthur ganhou a vaga do Jefté. Aí seria Piquerez, Arthur e Alex Telles, e ignora o Jefté, mas o Jefté foi um investimento do Palmeiras. Eu sei que muita gente pode falar: simplesmente larga ele pra lá, mas é dinheiro, pô, é rasgar dinheiro. O Palmeiras não tem como desvalorizar o seu ativo dessa forma, pensando de uma maneira da gestão.
da gestão, não tô dizendo tecnicamente. Tecnicamente eu não acredito no Jefté, mas não tem o que fazer, ele tá no elenco, você precisa se desfazer dele, a não ser que o Palmeiras consiga se desfazer dele. Mas eu particularmente acho que o Palmeiras hoje tem dois laterais muito fortes, que é o Piquerez quando voltar e o Arthur. Eu boto muita fé no Arthur, não vejo a necessidade de um lateral esquerdo. Quero saber a opinião de vocês, se vocês buscariam o Alex Telles, mas temos um grande problema num outro setor do campo, que é a lateral direita. E aí, essa semana, o meu parceiro Diego Firmino mandou um zoinho aqui, ó, retuitando um post de dia 23 de abril, ó. Ciente dos problemas do time do bairro, alguns empresários começaram a oferecer jogadores do clube a outras equipes do Brasil. E aqui ele colocou Vitinho e Montoro. Então, a lateral esquerda a gente talvez não precise, a direita a gente precisa. Giai e Kelvin não tá dando, cara. E ainda mais que o Giai, até defensivamente ele vai bem, mas eu acho que existe uma grande chance do Palmeiras vender ele. Eu acho que o Palmeiras pode vender, pode fazer uma grana com o Giai, que é muito bom defensivamente, mas ele não ajuda ofensivamente. Talvez não faça sentido para um time como o Palmeiras, que muitas vezes vai ter que construir contra times fechados, ter um lateral que não sabe atacar, pô. Tipo, é um bom lateral para ser defensivo, mas num time que quer ser protagonista como o Palmeiras, é difícil você ter um lateral que não agrega em nada ofensivamente. Então o Vitinho poderia ser essa contratação para suprir uma possível saída do Giai. Faria sentido para vocês? Eu já havia falado muitas vezes aqui sobre que eu gostaria sim do Vitinho no Palmeiras, seria um dos grandes nomes que eu buscaria pro Palmeiras pro segundo semestre, mas aqui a gente tem uma coisa que é complicada, tá? Ó, página do Vitinho do SofaScore, ele já tem 13 jogos pelo Brasileirão. Ele vai vir para jogar só Libertadores e Copa do Brasil? Não vai jogar Brasileirão? Eu não vejo sentido em contratar um cara que não pode jogar o principal torneio na quantidade de jogos, né? O principal é a Libertadores, mas o torneio onde você mais vai ter jogos para disputar é o Brasileirão. O cara não vai jogar? O cara vai passar a maior parte do ano sem jogar? Como é que ele vai se entrosar com o time só jogando Libertadores e Copa do Brasil? Para mim não faz sentido. E já estendendo para o Alex Telles também, aqui está. Alex Telles também tem 13 jogos pelo Botafogo, então não tem o que fazer. Esses dois jogadores até podem vir, mas não faz sentido você buscar um jogador que não pode jogar o Campeonato Brasileiro, tá? E aí, de todos esses nomes que foram citados no vídeo até agora, eu quero saber a opinião de vocês. Enquanto isso, vão comentando aí também. Para mim, o que daria, talvez, isso pode envelhecer muito rápido e mal, é isso aqui, ó. Álvaro Montoro. Tem 12 jogos, tá no limite. Amanhã tem Botafogo e Corinthians, se ele entrar em campo ele já não pode mais. Mas ele vem sendo reserva do Botafogo. Se a gente olhar para as últimas partidas, ó, ele jogou contra o Chapecoense na Copa do Brasil, mas no Brasileirão, contra o Corinthians a gente não sabe, provavelmente vai ser reserva. Contra o Racing na Libertadores ele nem entrou. Teve minutagem baixa em outros jogos, contra o Inter teve 23 minutos. Pode ser que ele nem entre. E aí que tá, se o Palmeiras quiser o Montoro, vai ter que dar um sinal pro Botafogo, falar, não bota ele aí em campo, senão eu não vou contratar mais. O Botafogo tá precisando de dinheiro, mas eu acho que é muito difícil. Vide tudo isso, o Botafogo tem muitos jogadores que poderiam interessar o Palmeiras sim, mas a maioria já tá fazendo o seu 13º jogo e as opções estão ficando escassas. Vamos buscar quem? Vamos buscar o Matheus Martins, o atacante lá que não tá com 12. Eu não quero o Matheus Martins, cara. Se fosse pra ser Alex Telles, acho que não faria muito sentido pelo que a gente já tem a quantidade, mas seria um bom reforço. Se fosse para buscar o Vitinho, acho que seria um bom reforço. O torcedor do Botafogo tá meio revoltado com ele, mas tudo bem. Montoro, bom reforço. Só, mano, você vai buscar mais quem do Botafogo? O volante Medina tem 6 jogos pelo Botafogo, mas acabou de chegar também. Danilo é outro, mas Danilo tá com 12 jogos. Se entrar em campo contra o Corinthians, e vai entrar, acabou o 13º jogo, ele não vem mais. Então acho que vai ser muito difícil buscar alguém do Botafogo. Mas eu quero saber a opinião de vocês, mano. Deixa aí, principalmente sobre o Nino, que pode ser que não venha mais, sobre os jogadores do Botafogo que o Palmeiras poderia buscar. Deixa aí nos comentários. E para quem chegou no final do vídeo, vai comentar a palavrinha mágica para eu saber que você chegou, e eu vou deixar o like no seu vídeo. O seu comentário vai ser Álvaro, que é o primeiro nome do Montoro. Álvaro Montoro. Vocês vão escrever Álvaro. E aí a galera que chegar no vídeo vai ver escrito Álvaro, não vai entender nada e vai ter que assistir e ficar até o final e aí falar, putz, é por isso que é Álvaro, e vou lá comentar Álvaro também. Então comentem aí, Álvaro. Deixa o like, deixa o hype, se inscreve no Covil do Fute, não, Covil TV também. Tamo junto e avante palestra.